curso de técnica cirúrgica eu vejo que ele é importante para os estudantes de veterinária, por quê? Porque é uma oportunidade de treinar habilidades cirúrgicas práticas, né? A gente vê que a maior parte das faculdades acaba tendo muito conteúdo teórico e o estudante não tem a oportunidade de treinar, de colocar a mão na massa ali na real. E a gente sabe que a cirurgia não é uma disciplina teórica, é uma disciplina que exige treino. E é isso que eu sinto que os estudantes vêm fazer aqui com a gente: treinar, treinar e treinar. O veterinário que já é formado vem para o curso de técnica cirúrgica para conseguir lapidar informações que ele já tenha, pegar novas informações de forma rápida, detalhada e conseguir treinar de forma prática tudo aquilo que ele ou não faz por insegurança ou que ele quer aprender a fazer para começar a trabalhar de uma forma nova dentro da sua rotina. Como pessoas da minha cidade passaram, que o curso foi sensacional, maio de 2022, falaram, eu já comecei a correr atrás, mandei mensagem pro pessoal, incomodei muito o pessoal da secretaria, fiz a matrícula, carreguei 5 amigos meus comigo pra cá e essa parte é muito emocionante porque foi difícil estar aqui. Desculpa, mas é bobeira para alguns, mas é realmente a realização de um sonho para mim. Eu tô nesse sonho desde maio, como dito, e quando chegou janeiro que eu falei, chegou, é agora. E falei, eu consegui, porque às vezes questão financeira, né, da gente estar em outro lugar, eu sou do Rio, então vir para São Paulo, em outro lugar, mas deu tudo certo, então o sonho se realizou, concretizou, eu formei na técnica intensivo de técnica cirúrgica, tá aqui. E se eu fosse vocês, eu vinha também, porque vale muito a pena. E eu tô falando de todo o coração, tá, gente? Eu tô me sentindo muito mais segura para poder fazer agora as técnicas que eu aprendi aqui. Formei! Fala pessoal, tudo bem? Estamos em mais uma live aqui no nosso canal do YouTube, aqui da Anclivepa São Paulo. E quem fala aqui com vocês sou eu, Daniel Herrera Jarrugi, coordenador do Núcleo de Cirurgia aqui da Anclivepa São Paulo e professor dos cursos de cirurgia aqui da nossa associação, tá bom? E eu tô aqui hoje para falar com vocês de um tema que é muito legal e um tema que eu particularmente tenho bastante valor afetivo, depois eu vou contar para vocês o porquê, tá? Mas antes de eu contar para vocês o porquê, eu vou contar para vocês como eu cheguei até aqui e porque eu estou aqui falando para vocês sobre cirurgia. Bom, primeira coisa que eu preciso que vocês saibam, eu sou formado há 16 anos, fiz faculdade em Bandeirantes, no Paraná. Depois que eu me formei, vim para São Paulo, comecei a trabalhar, entrei na pós-graduação aqui da Anclivepa São Paulo, fui aluno da primeira turma, monitor da segunda e desde então eu venho coordenando os cursos de pós-graduação. Nós já estamos indo hoje para a 14ª turma, aliás, já estamos com a 14ª turma em andamento. Mais de 1000 alunos já se formaram aqui com a gente e muitos mais virão pela frente aqui conosco, tá? Nesse meio do caminho, em 2015, eu me tornei diplomado especialista pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia, então eu sou diplomado especialista e, inclusive, hoje sou o atual presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia. Eu não sei quando vocês verem essa live, porque ela vai ficar liberada aqui no nosso canal do YouTube. Se quando vocês verem essa live eu ainda estarei presidente, mas hoje e atualmente eu sou o presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia, tá? E aqui eu estou aqui hoje apresentando essa live que tem um motivo muito especial. Por que a gente faz essas lives? Por que a gente faz a aula de graça aqui no canal do YouTube? Gente, porque nós aqui da Anclivepa e da Cirurgia Anclivepa entendemos que quanto mais informação a gente disseminar, mais informação a gente distribuir,
para todas as pessoas, todos os veterinários e para todo o Brasil, maior a chance da gente ter melhores veterinários. Eu sei que nem todo mundo consegue vir até aqui a Ancliver para São Paulo para aprender e ver conteúdos aqui com a gente. Então, qual que é a nossa ideia? Distribuir conteúdo gratuito, como esse daqui, para que vocês possam aprender sem precisar se deslocar, independente de qual parte do Brasil ou até do mundo você esteja. Tudo bem? Então, estamos aqui para poder levar conteúdo de graça e de qualidade para todo o Brasil e para todo mundo. Essa é a nossa intenção, que todo mundo seja um bom cirurgião. Porque quando a gente melhora a cirurgia veterinária, a gente melhora a medicina veterinária e com isso todos os veterinários ganham. Todo mundo ganha. Eu garanto para vocês que essa é a melhor forma da gente melhorar a nossa própria profissão. Tá bom? E antes de eu começar a falar aqui sobre atresia anal, que é um tema muito legal, eu quero pedir para vocês um favor. Para eu saber com quem eu tô falando e de onde vocês estão me ouvindo, posta uma mensagem aqui no chat. Então, posta uma mensagem aqui no chat com o nome de vocês e a cidade de onde vocês estão falando. Então, de onde vocês estão ouvindo essa live. Tá? E por que isso é tão importante? Porque a gente usa essas métricas para entender em qual parte do Brasil ou do mundo você está vendo essa live. Então não deixe de postar aqui da onde você está ouvindo isso, para que a gente consiga atingir e metrificar o mundo inteiro, porque eu garanto para vocês que as nossas lives são distribuídas pelo mundo, porque a gente tem aluno do mundo inteiro vindo aqui para Ancliver, para São Paulo, e eu fico muito feliz e satisfeito por isso. Tá bom? Bom, gente, vamos começar a falar de atresia anal, mas eu vou contar para vocês o porquê que eu tenho um apelo emocional com essa doença, tá? E aí eu vou contar aqui um caos que aconteceu na minha época de faculdade. Então eu era já monitor de clínica cirúrgica na faculdade, lá na faculdade, e nasceu lá na faculdade um porco lá a gente tem uma granja lá, tinha uma granja lá de porco na faculdade, né? Nasceu um porquinho com atresia anal, né? E eu, Daniel, já tinha feito um monte de estágio com cirurgia, já tinha viajado o Brasil inteiro para aprender mais sobre cirurgia naquela época de faculdade, em que eu era monitor, e eu acabei operando aquele porquinho com atresia anal da granja da nossa faculdade, eu junto com outra colega minha, uma amigona minha de faculdade. E aí a gente acabou operando esse paciente, acho que eu vou falar aí, foi o primeiro paciente que eu operei sozinho, né? Sem ser uma cirurgia eletiva, uma castração, algo do gênero, né? Sem ser uma sutura ali. Acho que essa foi a primeira cirurgia que eu fiz de verdade sozinho dentro da medicina veterinária, ainda dentro da faculdade, ainda com todo o suporte do meu professor, meu orientador que estava do meu lado. Então não foi que eu fiz as loucas, não, eu estava com todo o suporte técnico para me ajudar a fazer sozinho, mas essa acho que foi a primeira cirurgia que eu realmente fiz sozinho, sem ser uma cirurgia eletiva, né? E aí acabou aquela cirurgia, beleza? Acabou a cirurgia, o professor falou, tá, Daniel, e agora? O que a gente faz com esse porquinho? Aí eu virei pra ele e falei, eu que te pergunto o que a gente faz com esse porquinho, né? E aí ficou naquele negócio, devolve pra granja da faculdade, pô, mas vai infeccionar e vai morrer lá, não tem como tratar lá dentro, né, da granja, vamos colocar no hospital de grandes, putz, mas vai ficar sem a mãe, não vai ter aquele suporte. E acabou que naquela época, a gente tá falando de 20 anos atrás, eu levei o porquinho pra minha república e eu, junto com todos os meus calouros, meus bichos da época, ajudamos aquele porquinho que a gente nomeou ele de Edmilson a viver ali. Ele viveu 2 meses praticamente dentro da minha república, lá na faculdade. A gente pegava leite da granja para poder nutrir, fizemos todo o suporte para tratar ele e a gente ficou cuidando dele ali um bom tempo dentro da minha república na faculdade, tá? E foi um período legal porque eu vi a minha cirurgia que deu certo naquele momento, né? Depois complicou mais pra frente e tal, mas naquele momento deu certo, a gente conseguiu operar aquele paciente, tenho fotos inclusive dele, a gente tinha uma cachorrinha, chegou uma hora que ele e a minha cachorrinha se amavam de paixão e eles andavam junto lá dentro da república, tá? Então, tem um apelo sentimental essa técnica cirúrgica? Tem um apelo sentimental, por conta daquele porquinho que a gente cultivou e criou dentro lá da nossa república, e foi uma primeira cirurgia minha que deu certo, né? Lógico, foi a primeira que eu fiz ali. Depois de um tempo ele veio a óbito, o paciente e tal, mas naquele momento ali deu certo, né? E eu tenho todo esse apego aí, tá bom?
Bom, gente, antes de eu começar a falar da doença, eu já falei pra vocês o porquê que eu gosto tanto dessa doença, que é uma doença que eu já operei demais, e vou explicar pra vocês o porquê. Antes de eu falar de tudo isso, eu quero que vocês façam um favor pra mim, tá? Primeiro, compartilha essa live com todos aqueles seus amigos, conhecidos, colegas que vocês podem precisar ou querer, tá? Que vocês acham que pode precisar ou que podem querer ver essa live. Por quê? De novo, se a gente compartilhar essa live, que é de graça, não custa nada, não precisa se inscrever, não precisa fazer nada, é só compartilhar, você consegue melhorar e melhorar muito aonde a gente pode chegar, ao nosso alcance, e com isso você ajuda a melhorar a medicina veterinária. Beleza? E depois que você já tiver compartilhado, não esquece de dar um gostei aqui, ó, dar um joinha para ajudar a aumentar o engajamento aqui do nosso canal, porque isso faz a gente perpetuar as nossas informações. Beleza? Bom, Daniel, vamos lá, então vamos falar de conteúdo. Já falei para vocês aqui, né, no meu porquinho lá, que nasceu com atresia anal e eu operei na faculdade, mas vamos entender um pouquinho do que é atresia anal e o que acontece, né? E mais, o que fazer quando a gente descobre que o neném nasce assim, né? Aqui eu não vou falar de porco, vou falar só de cão e gato, porque é a minha rotina, mas vamos falar do que acontece quando o neném nasce assim, tá? E aí posso até trazer aqui os meus parabéns, porque tudo bem que o porco é um animal de produção e quando ele nasce, ele é feito toda uma inspeção, a avaliação dele. Isso não é tão comum, infelizmente, né? A gente tem os cursos de neonatologia aqui da Anclivé para São Paulo, mas não é tão comum uma avaliação tão bem feita assim pelo veterinário quando nasce o neném, principalmente porque a maior parte dos nenéns não nasce dentro do hospital veterinário, eles nascem aonde? Na casa do próprio tutor, na casa do criador ou lá no criador e não sob uma supervisão de um médico veterinário. Então, por que eu tô falando isso para vocês, tá? Apesar de ser uma doença congênita, a atresia anal é uma doença congênita em que o paciente nasce sem a formação do ânus, eu já vou explicar isso aqui para vocês, gente. Na maior parte das vezes a gente tem uma demora muito grande para perceber isso. Diferente do porquinho que eu fui operar lá com 1 dia de vida, lá na minha faculdade, normalmente esses pacientes, quando eu vou operar, eu opero eles muito mais velhos, eu já vou explicar para vocês o porquê, tá? O porquê. Lembrando sempre, eu gosto sempre que eu dou aula de cirurgia do trato digestório, colocar essa imagem, né? Quem me acompanha aí sabe que eu sempre tenho uma chargezinha para colocar. Lembrando, gente, que o trato digestório ele é basicamente o circuito fechado que começa na boca e vai acabar lá no finalzinho no ânus, né? Onde a gente tem a eliminação das fezes, tá? E quando eu tô falando de atresia anal, gente, imagina que essa cordinha aqui, né? Que nessa charge aqui, ó, essa cordinha aqui, ó, né? Dessa charge, essa portinha aqui, ó, ela tá fechada, tá? Mas a portinha que tá fechada, mas todo o restante, ó, acontece normal, tá? Todo o restante do trajeto acontece normal. E por que que eu tô falando isso para vocês? Porque na maior parte das vezes, diferente do que muitas pessoas pensam, o paciente que nasce com atresia anal, ele vive um tempo. Poderia, mas ele vive sem ter aqui o ânus? Sim, ele vive sem ter o ânus, tá? Principalmente se for fêmea. Tá, Daniel, mas quando que eu percebo, então, que esse paciente não tem ânus? E aí vem o outro problema que a gente vai falar para vocês, tá? Quando você percebe que ele não tem o ânus? E por que que demora? Vamos pensar o que acontece numa ninhada normal, tá? Não numa ninhada que nasceu dentro de um criador, que tem um veterinário associado ali ao lado do paciente quando ele nasce, e vamos pensar numa ninhada que nasceu normal. Então eu tenho, vou supor aqui, a minha cadela ou a minha gata na minha casa, e ela pariu os filhotinhos lá em casa. Quando o filhotinho nasce, a cadela lambe ele inteiro, limpa ele inteiro, a gata dá mamar, ele vai se mamar, ele vai defecar, né? A primeira fezes do filhote a gente chama de mecônio, depois vai fazer a transição para as fezes normal, e toda vez que o meu filhote defecar, fica tudo sujo? Não, a fêmea lambe e limpa todo aquele cocô. Inclusive no começo, ela lambe o filhote
para estimular ele a defecar, para estimular ele a urinar. Isso é uma função materna normal. O que significa isso, Daniel? Toda vez que a fêmea lambe, estimula ele a defecar, estimula ele a urinar, ela junto limpa e acaba deglutindo essas fezes e acaba deglutindo essa urina desse filhote. Nossa, Daniel, isso é nojento. É, num volume pequeno, você pode até achar porco, mas isso é a natureza, isso é o normal. Tudo bem? Tô aqui explicando o que é normal, tá? E por que isso é um problema pra gente? Porque se esse filhotinho que acabou de nascer não passar por uma avaliação de médico veterinário, quando que esse filhotinho vai chegar no médico veterinário? Normalmente com 45 dias, quando ele vai ganhar a primeira dose de vacina. Nossa, Daniel, com 45 dias, quando ele vai ganhar a primeira dose de vacina? É. E até lá, você não vai perceber que ele está 100 anos? Às vezes não. Porque enquanto ele é nenenzinho, a mãe lambe e limpa as fezes, limpa o xixi e acaba deglutindo. Quando eles começam a crescer e a mãe para de fazer isso, os filhotinhos fazem cocô e xixi. Só que é um filhotinho? Não, são 2, 3, 4, 5, 10, 15 filhotes às vezes de uma vez. Você vai perceber que um não está urinando ou um não está defecando? Até aquele filhote ficar clinicamente mal, talvez você nem perceba. Nossa, Daniel, mas vai sobreviver até 30, 40, 45 dias? Às vezes vai. Por que às vezes vai sobreviver? Porque o mais comum que aconteça nas fêmeas, e aí eu tô falando de fêmeas, é que se forme uma fístula retovaginal. Uma fístula comunicando o reto à vagina. E a fêmea passa a eliminar o cocô pela vagina junto com a urina. Tá? Então eu tô trazendo aqui para vocês já várias informações. Estou trazendo várias informações que são extremamente importantes para o conhecimento da doença. Primeiro, pode ser diagnosticado ao nascimento? Pode, se o veterinário fizer uma avaliação do filhote ao nascimento. E ele precisa avaliar se o paciente tem ânus, se o ânus é íntegro, tudo bem? Segunda coisa, esse filhote ele até pode, por não ter ânus, ter um abaulamento do abdômen. Se o tutor perceber isso e levar no veterinário, o veterinário pode perceber que está sem ânus. Se ele não perceber isso e achar, por exemplo, vou falar uma coisa que é super comum, o tutor às vezes acha que isso é verme. Ai, tá com barrigão porque tá com verme. Certo ou não? Concorda comigo? Se você concorda, coloca um raio aqui, ó. Coloca um rainho na nossa conversa para eu saber que essa informação você também concorda. Chegou um filhotão com barrigão grande, primeira coisa que o tutor pensa, o veterinário pensa é verme. Se você já pensou isso algum dia da sua vida, coloca um raiozinho aqui, ó, para provar que eu tô certo, tá? Ah, e achou que é verme. Achou que é verme, a pessoa ou vai dar um vermífugo ou não faz nada. Porque ela pode pensar, não, eu vou dar esse cachorro com 45 dias, quem recebeu o cachorro, que trate. E aí esse filhote pode morrer, principalmente se ele for macho, é mais comum. Porque se for fêmea, como eu já comentei com vocês, é comum que faça uma fístula retovaginal, tá? É mais comum que faça uma fístula retovaginal. Portanto, eu posso identificar essa atresia anal quando o paciente nasce, se ele passar por uma inspeção física. Eu posso identificar esse paciente quando ele começa a aumentar de volume abdominal ou começa a ficar letárgico por conta do acúmulo de fezes, multiplicação bacteriana e uma sepse que pode acontecer. Ou eu posso perceber quando eu for vacinar esse paciente com 45 dias que a pessoa pegou a fêmeazinha, pegou o filhote fêmea, e aí ela vai levar para vacinar e ela fala, nossa doutor, é estranho, quando ela vai fazer xixi ela faz cocô tudo junto. Xixi e cocô tudo junto, parece que ela nem faz cocô direito ou que é uma coisa só. Eu já recebi relatos assim de tutor, tá? E aí se percebe que aquela fêmea tem uma fístula retovaginal e que ela não tem o ânus formado do jeito que deveria, tá? Ah, Daniel, mas dá para perceber antes de nascer, quando se faz ultrassom abdominal, eu deixei aqui, ó, diagnóstico feito por ultrassom. Dá para descobrir, por exemplo, se a fêmea tiver, o paciente tiver uma grau 4, às vezes a gente consegue descobrir
que o paciente tem uma má formação enquanto o filhote ainda está na barriga da mãe, com um ultrassom da mãe gestante, eu descubro que o filhote tem alguma doença. É possível. Não dá para eu afirmar que é uma atresia grau 4, mas dá para eu ver que tem um defeito ali no trato digestório daquele filhote. E eu já peguei filhotes, eu tenho uma foto aqui, ó, de um filhotinho que na barriga da mãe já viram que ele tinha um defeito. Quando nasceu, o filhotinho veio a óbito, e aí tem uma foto aqui da necrópsia aqui do filhotinho para vocês verem do intestino lá bem bonitinho, tá? Só para vocês entenderem. Então o diagnóstico pode ser feito antes entre aspas, né? Suspeita antes do nascimento, tá? Ele pode ser feito no momento do parto, diz que nasceu, avalia o bebê e descobre. Ele pode ser feito ali com 5, 10, 15 dias depois, ou ele pode ser feito com 30, 45 dias depois. Tudo bem? Daniel, vive até 45 dias? As fêmeas costumam viver. Os machos costumam morrer antes. Tá? Por isso que eu já adianto aqui para vocês. Vocês acham que a maior parte dos animais que a gente atende e opera são machos ou fêmeas? Normalmente são fêmeas. E as fêmeas normalmente têm o quê? Fístula retovaginal. Beleza? Isso é o mais comum da doença. É sempre assim? Não, não necessariamente. Mas na maior parte das vezes é assim que a gente identifica. Tá bom? Chegou o paciente pra gente, a gente pode fazer lá o raio-x e ultrassom e até avaliar a fístula propriamente dito, tá? Para todos vocês entenderem, o que é normal? O que é normal? O normal é isso daqui, ó. Ó, reto vem, tem o canal pélvico, eu tenho a musculatura aqui ó, do ânus, fazendo a compressão aqui do ânus e a comunicação, isso é normal. Eu posso ter, e voltando aqui para esse slide, ó, uma atresia, tem 4 graus de atresia, grau 1. O que é o grau 1? O grau 1, gente, é isso daqui, ó, grau 1. Eu tenho um reto totalmente formado, eu tenho uma membrana aqui ó, bem fininha que impede a passagem do reto para o ânus, mas o ânus é totalmente formado, eu tenho uma fina membrana aqui. Tá? Eu já peguei vários pacientes que vão defecar, eles sentem dor no comecinho, tá? E às vezes, na própria palpação, a gente já consegue desfazer e romper essa membrana. Fica a minha sugestão. Se o paciente tiver dor, faça uma anestesia para palpar e sentir esse paciente, tá? Se o filhotinho tiver muita dor na hora de colocar na hora de defecar, na hora de colocar o termômetro, faz uma anestesia geral e palpa esse filhote, aí você consegue visualizar e às vezes já romper essa membrana aqui, ó, do tipo 1, tá? Então esse é o tipo mais simples, é o que a gente menos vê na rotina, tá? Tipo 2, esse é o tipo que a gente mais vê na rotina. Esse é o tipo que a gente mais vê na rotina. O que é o tipo 2? Ele tem um reto totalmente formado, mas como vocês conseguem ver aqui nessa imagem aumentada, ó, ele tem um fechamento do ânus, ele simplesmente não tem o ânus, só o ânus, ele tem todo o resto, ele só não tem o ânus para poder abrir e fechar, tá? A tipo 2 é a tipo mais comum, aqui não tá mostrando, mas nessa daqui normalmente eu tenho uma fístula que comunica que é o reto à vagina, então comunica que é o reto à vagina, tudo bem? O tipo 2 é o tipo mais comum que a gente vê, tá? Tem o reto se formando e formado até o final do ânus, mas o ânus é fechado, tá? Não tem aquele buraco do ânus com toda a sua musculatura que é normal, que eu já vou mostrar pra vocês, tá bom? A tipo 3, que é essa daqui, ó, então tipo 3, em que eu tenho um ânus formado, mas eu tenho um saco cego entre o reto e o ânus, que é isso daqui, ó, um saco cego entre o reto e o ânus. O ânus é formado, mas eu tenho um saco cego. E o tipo 4, que é isso daqui, ó, que o ânus é formado, mas eu tenho uma diferenciação, ó, bem grande entre o intestino. Tudo bem? Esse é o tipo 4. Felizmente, o mais comum que a gente vê é o tipo 2. Por que felizmente, que é o jeito que a gente mais vê? Porque é o mais simples de resolver. Como que eu faço? Eu não tenho só o ânus. Tecnicamente, eu tenho que fazer o quê? A abertura do ânus. Tá? É isso que a gente faz, tá bom? Anatomicamente, o que a gente vê aqui, ó? Então, ó, músculos esfíncter anal externo, tá aqui o elevador do ânus, o
obturador interno, né, toda a vascularização, transição mucocutânea, saco anal, isso é o que a gente vê num paciente normal. No paciente com atresia anal a gente não vê nada disso, tá? É tudo fechado e esses músculos não estão formados do jeito que deveria, tá? E aí uma foto aí de um trabalho que me mostra um paciente com atresia anal, né, e o pós-operatório com um paciente aberto e o raio-x inclusive aqui, né, ó, o raio-x aqui, inclusive, mostrando aqui, ó, o cólon todo formado até o seu finalzinho aqui, tá? Isso daí é um paciente com atresia anal. Aqui é a imagem pré-cirúrgica, aqui é a imagem já pós-cirúrgica, tá? Aqui, ó, é um paciente pré-cirúrgico, então a atresia anal, o ânus não está formado e a vagina. E esse paciente acaba defecando pela vagina por conta da fístula retovaginal que se forma, tá? Beleza, Daniel, e como é que se opera esse paciente? Como que a gente faz? A gente opera ele quando ele chega, então chegou pra gente, a gente já faz um procedimento ali de urgência, tá? Normalmente o que a gente faz não é uma emergência cirúrgica, porque ele defeca pela vagina, tá bom? Faz os exames, estabiliza o paciente se precisar e opera. O que a gente normalmente faz? Eu gosto de fazer um corte aqui em X, recorto as 4 abas e faz um buraquinho. Normalmente o meu reto já está bem aqui na pontinha, eu corto a ponta do reto e faço uma marsupialização mucosa em toda a parede, tá? Deixa eu voltar aqui, ó, marsupialização mucosa em toda a parede. E no final o que a gente tem é isso daqui, ó, tá? Uma marsupialização da mucosa junto à parede. Beleza? Técnica é simples, relativamente simples. Se vocês estiverem falando do tipo 2, que esse daqui é uma técnica relativamente simples. Eu abro aqui externo e eu já tenho o meu reto aqui, gente. Então eu tô com o meu reto aqui, abro esse saco cego, abro o reto e marsupializo com um ponto simples separado 360 graus. Simples assim. Beleza? Certo? Ah, Daniel, e se for tipo 3? Aí precisa comunicar isso daqui também, o ânus está formado, precisa tracionar o reto para fora, e se for a tipo 4 é o pior, porque normalmente a gente não descobre, né? E como eu prometi para vocês, tá aqui uma imagem, como vocês podem ver, é claro, essa é uma imagem de uma necrópsia de um filhotinho que nasceu e morreu logo em seguida. Olha aqui, ó, um pedaço do intestino aqui e um pedaço do intestino com um saco cego, não unindo as duas pontas do intestino, tá? Como vocês podem ver, isso é uma foto de necrópsia, não é uma foto de cirurgia. Tudo bem? Tá? Pô, Daniel, você falou da fístula retovaginal? Quando eu abro aqui e reposiciono e faço o ânus aqui, o que eu faço com a fístula? Precisa fechar a fístula? Não. Normalmente não precisa fechar a fístula. Por quê? A partir do momento em que eu crio um ânus novo, a fístula automaticamente se fecha sozinha. Tudo bem? Isso é o que normalmente acontece. Beleza? Bom, gente, então agora vocês já sabem. Pegou um filhotinho com atresia anal, o que vocês precisam fazer? Ir para a cirurgia e abrir uma comunicação, tá? Ah, Daniel, mas ele vai ter incontinência o resto da vida? Vai ter incontinência o resto da vida, porque você vai formar um novo ânus. E esse novo ânus não é formado com toda a musculatura aqui, ó, do jeito que deveria. Ele não vai ter um esfíncter bonitinho, tá? Mas é um animal que costuma ter uma sobrevida normal, e lembrar que esse paciente tem que ser retirado da vida reprodutiva porque ele tem uma doença congênita e a gente não quer que isso repasse para os outros animais. Beleza, gente? Certo? Dúvidas aí, ó? Manda aí se vocês tiverem dúvida, me acessem nas minhas redes sociais, porque aí eu vou tentar chegar e passar tudo isso para vocês e tirar essas dúvidas. Tá bom? Não se esqueçam nunca que estudar é a única forma de evoluir. Evolução, gente, não é uma opção. É a única forma de evolução. E se você não estiver evoluindo, você está retrocedendo, porque ninguém fica parado. Ou você está andando para frente, ou você vai ficar para trás, porque alguém vai te ultrapassar. Parar de estudar não é uma opção, é a única forma de evolução. E se você quiser saber sobre isso e muito mais, fica aqui o meu convite para você que é aluno de graduação de medicina veterinária ou que já é médico veterinário formado,
para apontar o celular para o QR Code e vir fazer o curso de técnica cirúrgica, que é um curso 100% prático, intensivo e com muito conteúdo para que você possa fazer na prática todas as técnicas de rotina da cirurgia e melhorar ainda mais a sua bagagem como cirurgião. Beleza? Fica aqui o meu muito obrigado e até a próxima. Nos vemos aqui no Técnica Cirúrgica, aqui na Anclivepa, São Paulo. Meu nome é Caroline, eu me formei agora em janeiro de 2024 e eu sou de São Paulo, capital. E hoje estou aqui concluindo o curso intensivo de técnicas cirúrgicas pela Associação Anclivepa São Paulo. Eu escolhi fazer o curso intensivo de técnica cirúrgica porque eu já fui aluna de outros cursos. Eu já fiz imersão de cirurgia de felinos, fiz anatomia e sutura abdominal. Então, o técnica cirúrgica foi o curso-chave para, assim, eu realmente ver que eu quero viver e respirar cirurgia veterinária. Eu fiz as minhas cadeiras de clínica cirúrgica logo depois da pandemia, então foi um conteúdo que foi passado assim um pouco meio superficial. Então eu senti realmente necessidade de me aprofundar nesse conteúdo, porque como na rotina a gente viu pouca coisa na graduação, eu senti de fato a necessidade de fazer um curso que é 100% imerso em cirurgia veterinária. Eu digo que assim, a Anclivepa mudou a minha vida e vai continuar mudando, eu tenho certeza, porque eu conheci pessoas que eu tenho certeza que eu vou levar para minha vida, profissionais incríveis. Na campanha de castração, eu nunca me senti tão segura quanto eu me senti realizando uma cirurgia sozinha. Então, assim, a Anclivepa de fato e a cirurgia mudaram a minha vida durante esses 10 dias, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Com certeza vou recomendar, assim como eu já recomendei outros cursos, eu digo que o técnica cirúrgica ele é o ponto-chave na nossa carreira, é uma virada de chave para quem realmente quer viver de cirurgia veterinária, porque você realmente vê as técnicas que são importantes na nossa rotina, então com certeza sim, independente se são alunos, graduandos ou formados, eu vou recomendar sim o curso.